Jesus, nosso Senhor, nosso Pai. Em teu nome bendito, em nome da equipe espiritual, que neste momento se faz presente. Iniciamos o nosso momento doutrinário, para o qual, Senhor, pedimos, em especial, a tua inspiração ao nosso Rodrigo, que usará da palavra lúcida, a fim de nos ensinar nesta tarde, neste momento. Que a tua paz o envolva e nos envolva a todos. Bênçãos de luz, Cristo, para todos nós. Bem, aqui nossa programação, temos hoje, dia 1/7, nosso Rodrigo vai falar para nós sobre o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos passar para o Rodrigo a palavra. Rodrigo, é com você o trabalho de todos nós. Obrigado, Gil. Boa noite, boa tarde, noite para todos e todas que aqui estão, para todos os amigos e amigas aí no nosso salão do NEFA. Por sinal, estou com saudade desse salão, mais uma vez, não canso de dizer isso. E boa tarde a todos e todas também que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom. É sempre um prazer a gente trabalhar, afinal, a gente tem muito que trabalhar. O tema de hoje, Simval conversou comigo, e aí ele deu a sugestão de nós tratarmos deste tema, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Ele me mandou inclusive uma sugestão de uma palestra, muito bem fundamentada, muito bem explanada também por uma senhora, acho que é a Nete, o nome dela. E só que quando me veio o tema, depois de eu ler, eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque eu sempre fiz algumas críticas quando o tema de determinadas doutrinárias era como este, assim, por exemplo, tal coisa à luz do Espiritismo, tal tema sob o olhar do Espiritismo, determinado conceito segundo o Espiritismo. Não porque eu discorde ou discordasse do tema, e não porque eu entenda que o Espiritismo não trace considerações a respeito das temáticas que eram apontadas como tema, né? Mas porque, e aí não por má vontade ou por ausência de ética, muito pelo contrário, mas porque, por ser uma consequência da nossa condição humana, nós, como trabalhadores da doutrina, ou nós, como qualquer pessoa que vai explanar a respeito de determinado tema, acaba trazendo as suas considerações a respeito de uma temática, e muitas vezes
atribuía essas suas considerações particulares, ou muitas vezes atribuem ainda essas suas considerações particulares a respeito de determinado tema, como se fossem consensos doutrinários. E isso é muito perigoso. Por quê? Por exemplo, se fizermos uma palestra para tratar do aborto, segundo o Espiritismo, essa palestra terá de ser uma palestra necessariamente estrita aos aspectos fundamentais da doutrina espírita a respeito de determinado tema, ou a respeito deste tema. Mas quando nós trazemos algumas particularidades nossas, algumas compreensões muito particulares, muito pessoais a respeito deste tema, aborto, não significa dizer que aquilo que foi explanado para quem nos ouve é um consenso doutrinário. E é preciso que haja uma sensibilidade muito grande para chamar a atenção de quem está nos ouvindo e também de quem está nos lendo, para quem escreve obras, textos, que determinado ponto não é de consenso doutrinário. É uma compreensão particular do médium, do palestrante, porque isso acaba sendo mais honesto com a própria doutrina, com os espíritos que foram responsáveis pela codificação e com quem está nos ouvindo ou nos lendo. Então, neste tema de hoje, a justiça divina segundo o Espiritismo, com o comentário que nós vamos fazer aqui, não se pretende de modo algum esgotar o conceito de justiça divina, segundo o Espiritismo, segundo a nossa compreensão. Porque, primeiro, que eu não tenho a capacidade de esgotar este tema. O máximo que eu consigo é trazer algumas considerações muito superficiais a respeito de um tema muito profundo. Segundo, não dá para nós encontrarmos um formato ideal da compreensão da justiça divina segundo o Espiritismo, porque seria muita pretensão. Porque, como eu disse, é um tema muito profundo. Quando se fala em justiça divina, quando se trata de aspectos relacionados ao divino, à divindade, há, por consequência natural, uma profundidade muito grande nestes temas, porque Deus é muito profundo e ainda não é compreendido por nós, dada a nossa condição de inferioridade moral, dada a nossa condição de subdesenvolvimento intelecto-moral. Então, feitas estas considerações iniciais, que eu considero fundamentais como uma questão de honestidade intelectual mesmo, nós vamos aqui, como eu disse, traçar algumas considerações a respeito deste tema. O primeiro ponto é a definição de justiça, e aí não é nem uma definição de justiça divina. A definição pura e simples de justiça, de acordo com o Livro dos Espíritos, isso está lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: a justiça, de acordo com a resposta dos Espíritos, ela consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, de acordo com os Espíritos na codificação, o conceito de justiça é este: é cada um respeitar os direitos dos demais. Isso está lá na questão 875, como eu disse. Nessa mesma questão, a mesma questão 875, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: o que determina esses direitos que nós temos que respeitar, os direitos dos demais que nós temos que respeitar? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: a lei humana e a lei natural. Então, reparem bem, existe, de acordo com os espíritos, uma compreensão de justiça
de acordo com as leis humanas e uma compreensão de justiça de acordo com as leis divinas. Por quê? Porque eles nos dizem que o que determina a compreensão de respeito absoluto aos direitos de cada um e, portanto, o que determina a compreensão do conceito de justiça são a lei humana e a lei natural ou a lei divina. Então, existem, portanto, dois conceitos de justiça, ou, melhor dizendo, existem duas compreensões diferentes de justiça para os espíritos. E é interessante dizer isso, porque essa ideia sempre foi inata em todas as sociedades. Mas, muitas vezes, apesar de ter sido uma ideia inata, fez-se compreender no imaginário, fez-se construir no imaginário coletivo, em determinados momentos da nossa existência humana, que a justiça divina e a justiça humana se misturavam e eram a mesma coisa. Então, apesar de para nós espíritos existir uma compreensão inata de que a justiça humana não se confunde com a justiça divina, em muitos momentos da nossa trajetória, os detentores do poder, todo o arcabouço político dominante de determinada sociedade, tentou, e muitas vezes conseguiu, incutir na sociedade a ideia de que aquelas pessoas eram eleitas por Deus como representantes ideais da aplicação da justiça divina aqui no nosso planeta Terra. E, por tal razão, a noção de justiça divina se confundia em absoluto com a noção de justiça humana. E, em nome dessa mistura de justiça divina com justiça humana, foram cometidas enormes barbaridades ao longo dos séculos. Então, grandes tragédias humanas aconteceram por conta de uma interpretação estúpida de que a justiça divina se confundia com a justiça humana e, por tal razão, aqueles representantes políticos humanos eram representantes políticos da divindade aqui no planeta Terra. Mas as sociedades evoluíram de um modo geral, umas mais, outras menos. E essa compreensão de justiças separadas, de justiças autônomas, pelo menos em tese, pelo menos em teoria, foi se difundindo. Então, a ideia que inicialmente era inata foi se difundindo na população e hoje, salvo raras exceções, existe uma compreensão geral de que a justiça divina é uma e a justiça humana é outra, que as leis humanas são uma e as leis humanas são outra. E é interessante dizer, fazer estas considerações, porque as leis humanas e, portanto, as normas humanas se dividem em regras e princípios que formam, portanto, o direito, elas se baseiam em costumes e em caracteres da época em que elas têm vigência, da época em que nós vivemos. E por essa razão, por essa óbvia razão, elas variam no decorrer do tempo, porque os costumes e os caracteres de determinadas sociedades vão se modificando à medida que as gerações vão se renovando e vai havendo uma profunda transformação nos costumes e nos caracteres de determinadas sociedades, com o decorrer do tempo. Por essa razão, o direito e as leis humanas também vão se transformando à medida que a sociedade vai se modificando. E isso evidencia um fenômeno que nós vivenciamos. Determinadas normas, elas já fizeram, em algum momento da nossa trajetória,
algum sentido. Com o passar do tempo, elas deixaram de fazer sentido. Por exemplo, o divórcio, em determinado momento, ele, para que fosse decretado, eram exigidos alguns requisitos. À medida que o tempo foi passando, o requisito temporal, por exemplo, foi se diluindo. Por último, antes da última alteração que houve, exigia-se o período mínimo de 1 ano de separação de fato para que o divórcio fosse decretado. Mas aquilo não fazia, deixou de fazer sentido, dadas as transformações sociais. Por essa razão, as modificações da sociedade, dos costumes da sociedade, impuseram uma revisão da norma, uma alteração da norma. Portanto, o direito se atualizou. E assim aconteceu com vários temas da vida humana, que o direito foi se transformando. Isso é um exemplo de transformação do direito humano para acompanhar uma modificação da sociedade. Mas é preciso que a gente tenha em mente também que hábitos bárbaros aconteceram em nome do direito e que eram toleráveis em nome do direito e hoje são inaceitáveis pelo próprio direito, porque o direito se transformou à medida que a consciência coletiva da sociedade também se modificou. Então, em algum momento, determinadas distinções sociais eram toleráveis. Hoje, felizmente, não são mais, porque o direito se modifica. Então, a mulher, por exemplo, no Brasil, ela só teve o direito ao voto garantido na década de 30, 1930. Antes disso, havia a compreensão de que tal norma era legítima. À medida que o tempo foi passando, esta norma deixou de ser legítima do ponto de vista de aplicabilidade prática, porque as mulheres, com intensas lutas, passaram a transformar a compreensão a respeito da necessidade daquela norma, e aí houve a transformação definitiva e ela passou a votar, a exercer os seus direitos políticos em plenitude. E é assim que funciona o direito. Então, o direito, como um conjunto de regras e princípios, ele visa sempre construir um ideal de sociedade variando de acordo com o passar do tempo. Mas repare que a justiça e o direito, eles não se confundem, porque nem sempre uma norma ela espelha um ideal de justiça. Na realidade, apesar de haver no imaginário popular uma confusão entre justiça e direito, o direito, em última análise, ele serve apenas para regular as relações sociais e para fazer um controle social, e não necessariamente para fazer justiça. E é muito interessante isso, porque os trabalhadores da justiça, de um modo geral, os tribunais de justiça, de um modo geral, eles aplicam, numa visão muito simplória, o direito. Mas não necessariamente o direito é a justiça. E isso a gente estuda, para quem faz direito ou fez direito, estuda em introdução ao estudo do direito. Que direito e justiça não se confundem. São coisas absolutamente distintas. E dentro dessa compreensão de que direito e justiça são coisas distintas, a Terra, o nosso planeta Terra, ele é um rascunho mal feito do mundo espiritual. Então, o que nós temos aqui no planeta Terra, ou em outros planetas, da mesma natureza do planeta Terra, planeta de prova e expiação, caminhando a passos lentos, a meu ver, para um caminho de se tornar um planeta de regeneração, o nosso planeta é um rascunho muito mal feito do que existe no mundo espiritual. Então, por essa razão, como uma consequência lógica, a nossa justiça é também um rascunho muito mal feito
da justiça divina. Porque se tudo que existe aqui no planeta Terra é um rascunho mal feito do mundo espiritual, porque o mundo que pré-existe mesmo e que vale para nós e que não deixará de existir nunca, é o mundo espiritual. É ele que existe, que é pré-existente ao nosso planeta Terra e que jamais deixará de existir. Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida corporal, apesar de a gente compreender de forma contrária, apesar de a gente focar, de a gente voltar todos os nossos holofotes para a vida mundana, para a vida terrena. Então, a justiça da terra é um rascunho muito mal feito da justiça divina. E é interessante a gente trazer a seguinte questão. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos qual a base da justiça segundo a lei natural ou divina. Repare, Kardec já deixa de questionar o conceito de justiça, de um modo geral, e já parte para uma justiça mais específica, que é a justiça divina, como decorrência das leis naturais. Então, ele questiona qual é a base da justiça, segundo a lei natural ou segundo a lei divina, e aí a resposta é a seguinte dos espíritos: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Isso é interessante e assustador ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe em nós uma ideia de que a justiça divina é muito complexa, e o é mesmo. Então, por essa razão, o conceito de justiça divina, ou de justiça decorrente das leis naturais, deveria ser um conjunto, uma definição, melhor dizendo, muito complexa. Mas aí os espíritos nos trazem. Não, justiça divina seria fazer para os outros o que nós quereríamos que fizessem para nós, ou conosco, para conosco. Aparentemente, essa definição é muito simplória, mas ela é muito difícil de ser aplicada e ela é muito profunda. Por quê? Vou dar apenas um aspecto, traçar apenas uma consideração. O que é que a gente necessariamente deseja ou desejaria para nós? Eu não sei. É difícil de saber, porque nós não nos compreendemos verdadeiramente para sabermos o que é necessário para nós. Porque, repare bem, no meu entender, esse desejar não é um desejar consciente, no sentido de é o que eu quero para mim, é o que eu devo querer para os outros. Não. A meu sentir, seria o que eu necessito para mim é o que os outros necessitam. Mas não necessariamente a gente sabe o que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes o que eu quero para mim não é o que eu necessito. Então, veja, apenas um ponto torna essa compreensão de justiça divina muito difícil de ser digerida por nós. Porque como que eu vou compreender a justiça divina se eu nem sei o que eu quero, e esse querer, sob a compreensão de ser um querer necessitar? Ou seja, eu nem sei o que eu necessito para mim. Como é que eu vou desejar isso para os outros e para mim ao mesmo tempo, se eu nem sei o que eu desejo, ou seja, o que eu necessito? Na realidade, a meu ver, ela funciona mais para nós, no nosso nível intelecto-moral, ela funciona mais como um ideal. Mas é interessante que, para Deus, na contabilização dos nossos erros, apesar de ele compreender as nossas imperfeições, as nossas dificuldades intelecto-morais, mas para ele, na contabilização dos nossos pontos de prática de justiça, né? Então, ganhou um ponto aqui, perdeu um ponto ali, no exercício da justiça, na prática da justiça divina, é plenamente aplicável
essa compreensão profunda de justiça. Então, se a gente não sabe o que é necessário para nós, ou seja, o que eu desejo para mim, e, consequentemente, devo desejar para o outro, Deus sabe o que é necessário e o que é desejável para mim. Então, percebam que o que eu não sei a respeito de mim, Deus sabe. E é este saber divino, na prática da atividade da justiça dele, na contabilização das nossas faltas, dos nossos erros, este saber divino vai ser plenamente aplicável, porque ele não deixa de aplicar a lei porque nós a desconhecemos. Inclusive, esta compreensão é também humana. A lei não deixa de ser aplicável, em regra, a alguém ou contra alguém, sob a alegação de que este alguém não sabia a existência da lei ou não sabia a aplicabilidade da lei. Uma noção geral, salvo algumas particularidades. Mas, de um modo geral, quem desconhece a lei não pode usar este argumento para ser absolvido da sua prática, absolvido pelo seu ato. E isso é interessante, porque Deus, ele sabe o que é que nós necessitamos e o que desejamos que os outros tenham, Mas nós, muitas vezes, não sabemos. E aí, no avanço do nosso estudo, é importante que a gente compreenda que, no capítulo 11, da segunda parte do Livro do Espírito, consta que a lei de justiça ela não está dissociada da lei de caridade e amor. Elas não são leis separadas. A lei de justiça, amor e caridade é uma única lei. E isso é muito interessante, porque muitas vezes nos nossos estudos espíritas, e aí não por má fé, mas por uma necessidade mesmo de compreender melhor a noção de justiça, a gente separa. Não, hoje, neste sábado, e nós já fizemos assim, eu, por exemplo, fiz. Não, neste sábado nós vamos tratar da lei de justiça, de amor e caridade. E aí termina o sábado, a gente só tratou da justiça. Aí no outro sábado, a gente continua o tema, vamos agora estudar, ainda na lei de justiça, amor e caridade, a lei de amor. E aí, não, hoje terminou, deu 1 hora, o outro grupo já está lá reclamando, né, Gil e Simval? Tem que liberar a sala, então fica para o outro sábado a lei de caridade. E assim vai. E a gente acaba por compreender que a lei de justiça é uma, que a lei de amor é outra e que a lei de caridade é outra. Então, Deus é justo aqui, mas é só justo. Não, mas aqui ele ama. Mas não é justo. Não, mas aqui ele é caridoso, mas não ama e nem é justo. É muito interessante isso, porque a lei é uma só. A lei de justiça, amor e caridade deve ser aplicada com base nessa tríade. A justiça, o amor e a caridade. São elementos que não se dissociam, que não se diferenciam, ou melhor dizendo, não se separam. E na questão 13 de Livro dos Espíritos, consta que Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, por consequência lógica, a justiça divina é uma justiça que possui todas estas características de Deus, porque é uma decorrência da criação divina. É uma decorrência lógica da criação divina. Então, para o Espiritismo, a justiça divina é uma justiça que possui todas as características de Deus. E é especialmente uma justiça soberanamente justa e boa. Mas o que é ser soberanamente justa? É uma justiça permeada por amor e caridade. A meu sentido, a minha leitura.
Então, mas aqui fica o questionamento. Como crer na perfeição da justiça divina se nós não acreditarmos piamente na existência de Deus e nestes seus atributos que nós acabamos de que o livro dos Espíritos acabou de nos trazer aqui? Como acreditar que a justiça divina é soberanamente justa, permeada por amor e caridade, como decorrência da mesma lei de Deus, se nós não acreditarmos, não crermos que Deus possui todos estes atributos? Então, percebam que para compreender a justiça divina, é preciso que nós compreendamos bem, ou razoavelmente bem, Deus. E aí é que está, porque eu não consigo compreender Deus, porque eu não tenho atributos para isso. Então, por consequência lógica, eu não consigo compreender a justiça soberana da justiça divina. E isso é muito interessante. Os atributos de Deus não são compreendidos por mim. Como eu vou compreender a justiça divina? Então, o nosso olhar para a justiça divina é exatamente o mesmo olhar que nós temos para com Deus. Nós não conseguimos compreendê-los com a noção razoavelmente boa, porque nós somos muito imperfeitos. O nosso olhar, a nossa compreensão a respeito de Deus e das consequências da divindade, das potências da divindade, é uma noção muito obtusa, muito limitada, muito imperfeita. Então, muitas vezes, por consequência disso, a aplicação da justiça divina, porque ela não quer saber se nós não a compreendemos. Ela é aplicável e ponto final. Porque é uma lei, e a lei não deixa de ser aplicada. Então, muitas vezes, ou quase sempre, a plena aplicação da justiça divina, muitas vezes essa aplicação parece absolutamente injusta para nós. Quantas vezes eu questionei a justiça divina? É impressionante o número de vezes em que eu questionei. Acho que eu passei minha existência inteira questionando Deus. E até hoje questiono. Porque é muito difícil. Porque, repare bem, quando a gente quer muito uma coisa, fica cada vez mais difícil a gente compreender a justiça divina quando a gente não a tem. E muitas vezes o que é que a gente faz? Vou entregar a Deus. Mentira, não entregou nada. Tudo que o indivíduo fez foi não entregar a Deus. Foi questionar a Deus. Todas as vezes que eu desejei algo muito profundamente, quando este algo não vinha, pelo menos no momento em que eu queria, eu questionei Deus. E aqui, sendo bem sincero, e mesmo nas vezes em que eu disse que entreguei a Deus, eu não entreguei. Porque verdadeiramente eu não entreguei. Por quê? Porque eu não conseguia confiar plenamente na justiça divina. E é este exercício que nós precisamos fazer. Porque nós só vamos compreender a justiça divina quando nós crermos verdadeiramente na existência de Deus em nossas vidas e na sua perfeição absoluta. Muitas vezes a gente confunde Deus como se fosse um de nós. E aí a gente para de crer ou não consegue crer em Deus como um ser absoluto, de absoluta perfeição. E aí a gente coloca Deus no nosso universo terreno. E aí ele vai para a fogueira das nossas paixões, porque a gente começa a compreender Deus como se fosse um de nós. Então, portanto, a justiça divina é como se fosse a justiça humana. E aí a gente compreende a justiça divina como se fosse injusta. E aí eu questiono, como confiar plenamente que um crime bárbaro será reparado sem penas altas no mundo material? Quem de nós tem essa compreensão madura a este ponto de entregar
a justiça por um crime bárbaro nas mãos de Deus. E aí eu faço outra pergunta. Como crer na justiça divina se o passar do tempo extingue a punibilidade pela prescrição, por exemplo, de acordo com as leis humanas? Como crer na justiça divina? Como entender as razões para aquilo ter acontecido na vida de determinada pessoa? Porque se nós não compreendermos isto, nós passamos a acreditar na barbárie. Se nós não crermos na justiça divina, e se por alguma razão a lei humana não se aplica, a gente começa a acreditar na barbárie como uma saída viável para as nossas lamentações, como uma saída razoável para os nossos dilemas. Porque muitas vezes não aplicar a lei humana é um exercício de boa aplicação do direito. Se assim não fosse, não haveria nulidade. Se assim não fosse, não haveria ausência de provas. Se assim não fosse, não haveria prescrição. Se assim não fosse, não haveria inúmeros elementos no direito que existem porque o exercício do poder punitivo do Estado precisa necessariamente ser limitado. Por exemplo, a prescrição existe porque o Estado não pode punir a qualquer tempo. Então, se um crime aconteceu em 1950, em regra, ele não pode ser punido em 2023. Não faz o menor sentido, sob o olhar da justiça humana. E é bom que seja assim. Mas precisamos confiar na justiça divina. E aí eu questiono, nós confiamos? Não necessariamente confiamos, né? E aí fica vai uma outra indagação. Como a justiça divina é tão perfeita assim, se atos tidos como graves aos olhos dos homens são atos menos graves do que outros que para os homens são mais simples, de acordo com as leis de Deus? Porque, repare bem, o direito, ele elege determinados bens como mais fundamentais para o ser humano, para a existência humana. E, por essa razão, violações a estes bens são ilícitos, seja na esfera civil, seja na esfera penal. São ilícitos para o direito. Mas existem bens que são muito caros para Deus, de acordo com a compreensão do divino, e que para o direito não tem a menor relevância. Comportamentos antiéticos, pensamentos destrutivos, não têm relevância para o direito, em regra. A não ser que gerem atos preparatórios para determinado crime, para determinado ilícito. Mas aquilo que está no campo interno das emoções e dos sentimentos e dos pensamentos do ser humano, para o direito não tem relevância. Mas aquilo deixa de ser uma violação às leis divinas? Não. Mas o direito não consegue eleger aquilo como um ilícito. Então, como confiar, neste caso, numa justiça divina? E aí, Haroldo Dutra, ele nos diz que há dois instrumentos fundamentais para a atuação e aplicação da justiça divina, que são o tempo e a reencarnação. Esses dois instrumentos, eles são variáveis de acordo com o livre-arbítrio do próprio espírito. E eles são instrumentos que se interconectam. Porque, repare bem, o tempo e a reencarnação, eles são umbilicalmente ligados. E eles vão variar de acordo, a sua variação se dá de acordo com o bom exercício do livre-arbítrio do indivíduo. Então, por um mecanismo de justiça divina, eu vou precisar reencarnar quantas vezes forem necessárias para que eu possa reparar e aprender, para me tornar um espírito que alcance a perfeição relativa. Mas esta variação
de tempo e de número de encarnações vai depender de mim, essencialmente de mim. Se eu atuar bem, se eu atuar satisfatoriamente, eu conseguirei pular etapas, eu conseguirei queimar um determinado número de encarnações, porque eu fiz um bom uso do meu livre-arbítrio. Mas aí é que está um ponto fundamental. Se eu não atuar bem, eu terei mais necessidade de reencarnar, necessariamente eu terei mais tempo desperdiçado. Mas eu deixarei, de acordo com a justiça divina, de alcançar a perfeição relativa? Não. Porque a chegada é um elemento que necessariamente se verificará na vida concreta, na vida fática do espírito. Nós estamos fadados a alcançar a perfeição relativa. Rodrigo, então, vamos atuar do jeito que dá, não vamos nos atentar tão bem assim ao exercício do livre-arbítrio, porque nós estamos fadados a alcançar a perfeição relativa. Não. Nós estamos fadados a alcançar a perfeição relativa, mas Emmanuel já nos disse que o tempo perdido é para nós sempre um elemento que funciona como uma falta. O tempo perdido, desperdiçado por nós, é sempre uma mancha que fica na nossa trajetória espiritual. Não é que ela não possa ser apagada, ela será apagada. Mas a perda de tempo é para o espírito sempre uma falta. Nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar tempo e reencarnações. E isso é interessante porque existe no imaginário coletivo do movimento espírita, existe a ideia de que, bom, se não deu agora, vai dar em outro momento. Então, não vou me esmerar para exercer bem o meu livre-arbítrio, para evoluir no nível que eu posso, mas em outra encarnação eu vou lá e evoluo. Isso aqui não dá para fazer nesta, não. Então, essa reparação aqui, ou este comportamento aqui, eu vou adotar em outro momento. Agora não dá. Agora eu não consigo, porque ainda não dá. Se você tinha todas as condições para poder agir da forma correta e não o agiu, este desperdício de tempo será também contabilizado pela justiça divina. Então, é muito perfeito este funcionamento da justiça divina, porque nós estamos verdadeiramente envolvidos por todas as facetas desta justiça divina. Não existe brecha que possa ser utilizada por nós na justiça divina. Então, quando Deus aplica a sua justiça, não há para nós escapatória, seja por pensamento, seja por atos da vida prática. Nós não conseguimos e não conseguiremos nos livrar da perfeita aplicação na vida prática da justiça divina. Porque, reparem bem, da justiça humana, nós podemos nos livrar, inclusive por questões formais e legítimas. Mas da justiça divina não existe argumento que possa justificar a sua não aplicação. É muito interessante isso. Então, sendo a justiça divina, Sival já está ali me advertindo corretamente, vamos caminhar aqui. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Isso é Kardec, em O Céu e o Inferno. Se não há uma única má ação,
um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, nem um único bom, inclusive Mel, acho que não deve estar gostando do nosso comentário de hoje, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais ligeiro mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo do progresso. Então, isso é Kardec, em O Céu e o Inferno, nos dizendo que, em resumo, não há como escapar da justiça divina. Não há um único mau ato ou mau pensamento, não há um único bom ato ou bom pensamento que não seja valorado por Deus na aplicação da justiça divina. Então, em realidade, os mecanismos da justiça divina são mecanismos de profundo amor e caridade, porque quando ela se aplica, por mais que nós entendamos como algo de difícil de gestão por nós, porque é difícil mesmo, muitas vezes, o remédio, ou a dose do remédio aplicada pela justiça divina é para nós muito amarga, mas são instrumentos de profundo amor e caridade, porque a lei de justiça ela é umbilicalmente ligada à lei de amor e caridade. Já terminando, se para as leis humanas aplicar o direito nem sempre é sinônimo de justiça, para a lei divina, aplicar é sempre um sinônimo de sua justiça. Então, quando a lei divina é aplicada, não há hipótese de se compreender ela como um não exercício da justiça. Se há aplicação das leis divinas, é porque esta aplicação é absolutamente justa. Então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso comentário.